Bem-vindo ao canal RG Tutoriais. Eu vou continuar o curso de desenho, né? Eu vou ensinar você como treinar e como algumas técnicas de desenho, usando o que eu ensinei nos vídeos passados. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer eu ensinei que todo objeto a gente pode trabalhar com um cubo, tá? Então, eu falei que quase todos os objetos, então, você pode usar a forma do cubo para fazer ele. Então, o nosso treino, o seu treino, pode se focar em fazer desenhos de pequenos quadradinhos assim. Então, você vai começar a treinar esses quadradinhos e você também pode usar esse tipo de quadrado para você fazer qualquer desenho. E você também é claro que a gente vai usar perspectiva, né? Eu vou dar alguma ideia de perspectiva para você, né, nesse vídeo, né? E como você usa esses objetos para você poder criar o seu desenho. Então, como eu expliquei, a gente fez uma maçã e pela maçã você viu que todo objeto, mesmo sendo redondo, ele tem uma forma cúbica, né? Ele é um cubo, né? Praticamente é um cubo e você precisa organizar, né, essa forma dentro desse espaço, né, que a gente tem. Então, por exemplo, se eu for criar uma perspectiva, vou mostrar para você uma técnica que geralmente os desenhistas usam. Não, não precisa. Geralmente, quando você vai fazer um ponto de fuga, eu vou mostrar para você aqui, ó. Eu vou criar um ponto de fuga. Cubo aqui. E vou mostrar para você um ponto de fuga. O que é um ponto de fuga? Ponto de fuga é um ponto que você cria no horizonte, tá? Então, por exemplo, faz conta que nosso horizonte a gente chama o horizonte onde a gente está sentado, ou você está em pé, você olha para o objeto e aquele horizonte ele está ou acima da visão ou abaixo da visão. Dependendo da altura que você está, ele vai ter um tipo de perspectiva específica. Então, esse ponto de fuga ele vai estar em um horizonte, né? Então, por exemplo, você vai imaginar que esse é o horizonte, tá? Então, esse aqui é a linha do horizonte. A linha do horizonte é onde o Sol, por exemplo, a Terra, o plano da Terra, né? Ou a curvatura da Terra, como nós somos muito pequenos em relação à Terra, o plano da Terra vira uma linha reta, né? Se você estivesse na Lua, por exemplo, o plano seria curvo, mais curvo, porque depende do tamanho do planeta, né? No nosso planeta, no caso, seria um horizonte reto, né? E e na Lua ele seria mais curvo, então a perspectiva mudaria um pouco, mas seria sempre usando o ponto de fuga. Então esse aqui é o nosso ponto de fuga, tá? Eu chamo de ponto de fuga. O ponto de fuga é o local onde as linhas estão indo em direção a ela. As linhas do cubo estão indo em direção a ela. Todos os vértices, então cada quadrado tem um vértice, né? Então são 4 vértices. Esses 4 vértices vão estar ligados com esse ponto de fuga, certo? Então, por exemplo, esse tipo de perspectiva que eu estou fazendo aqui é uma perspectiva frontal, tá? Então, por exemplo, eu trabalho com um quadrado, esse quadrado está virado para mim, eu estou olhando ele de frente, né? Mas se eu quisesse fazer uma perspectiva mais, por exemplo, o objeto estivesse por exemplo, se o objeto estivesse numa outra posição, vou apagar isso aqui. Vou criar um novo. Essa é uma perspectiva que eu tinha feito no começo, era uma perspectiva frontal, né? Então, por exemplo, imagina que esse objeto ele tenha, na verdade, ele pode ter dois pontos de fuga, né? Ele pode ter um ponto de fuga para a direita e outro para a esquerda.
Então você pode continuar essa linha, uma linha, e você vai colocar outro ponto de fuga. E aqui, exatamente aqui, ó, vai ser o nosso objeto. Então a gente colocou o nosso objeto aqui. Vai fazer agora, você vai puxar essas linhas para esse objeto. Até aqui. Então você criou o ponto de fuga. Então você criou um ponto de fuga, que é dois pontos de fuga, né? Um para a direita e um para a esquerda. E aqui você vai colocar o objeto, o volume do objeto. Então esse é o volume do objeto. Né? E aí a gente, quando você fez o volume do objeto, você vai achar os pontos de fuga, tá? Então aí você só fazer. Eu tenho aqui dois pontos de fuga, né? E eu vou puxar as linhas para criar os vértices. Então, por exemplo, cada ponto de fuga aqui você vai puxar a linha. Às vezes os pontos de fuga ficam na mesma, às vezes na mesma linha. Isso não tem problema, porque a gente só vai usar essa parte da frente. Então, quando você for finalizar o desenho, você finaliza colocando as linhas da frente, né? Seriam as linhas da frente dele. Então, eu vou colocar aqui, né? Então, esse é o nosso objeto. Então, isso é com dois pontos de fuga, tá? Dois pontos de fuga. Então, essa é uma forma de você fazer, tá? Essa é uma forma técnica, tá? Então, por exemplo, se você precisar fazer prédios, objetos assim, você pode criar essa tipo de perspectiva. É claro que você pode usar o objeto, você pode iniciar o objeto aqui também, tá vendo? Se você iniciar com o objeto aqui, né, ele vai ter esse formato. Vai ter esse formato. Eu vou fazer aqui. Ele vai ter, por exemplo, esse objeto, se você for movimentar ele de cima para baixo, ele vai, o ponto de origem dele, você vai criar a perspectiva dele com dois pontos de fuga. Ele vai ter essa forma aqui. Então você pode mover ele para cá, ou se você for mover ele para cá, ele vai ficar mais, cada vez mais com perspectivado. E assim é que você cria a perspectiva, né? Então esse aqui é o ponto. Dois pontos de fuga. Mas eu vou ensinar para você uma outra técnica que a gente faz, que os desenhistas profissionais fazem, e é um pouco mais, como se fala, difícil de fazer, mas você vai entender de um jeito fácil. Por exemplo, a gente sabe que vai ficar desse jeito, a gente sabe que a perspectiva vai ficar assim. Mas se você for fazer um objeto muito próximo da câmera, por exemplo, ele vai ficar com uma. A gente vai ter que puxar um ponto de fuga muito longe. Então a gente, para você criar, por exemplo, você sabe que são dois pontos de fuga para frente e para lá. Então você pode criar, né, um ponto de fuga falso. Tá? Então como é que eu crio esse ponto de fuga falso? Eu faço duas paralelas aqui, ó, tá vendo? Duas paralelas. Eu faço duas paralelas e uso o mesmo processo que eu usei para criar com ponto de fuga. Eu imagino que esse ponto de fuga está muito longe, está bem para lá, ó, tá vendo? Ele está para lá, ó, esse ponto de fuga. E esse ponto de fuga está bem para lá também. Então, uso o mesmo recurso. Então, eu faço só que eu
transforma em paralelo. Então ele vai ficar um pouco isométrico, né? Você vai criar uma forma isométrica, um cubo isométrico, que ele vai, que é uma forma de você fazer também de você fazer desenho, né? Então essa forma isométrica eu posso criar também ou com perspectiva mais forçada, por exemplo. Eu posso pegar esse mesmo objeto, por exemplo, fazer a linha aqui, ó, fazer o ângulo, sabe? Eu crio esse ângulo de 45 graus aqui, né? Ângulo de 45 graus e eu forço a perspectiva para mais com mais ângulo, mas ele continua sendo paralelo. Então você pode criar perspectivas também sem precisar do ponto de fuga. Também é um modo que muitos desenhistas fazem. E usando esse processo aqui, você pode também criar uma maçã, por exemplo. Vou fazer um desenho aqui. Uma maçã. Ele é mais ou menos, ela tem muito mais volume na parte de cima e menos na parte de baixo. Então você pode criar aqui, por exemplo, o centro vai ficar o cabinho da banana, cabinho da maçã e, e a parte de baixo dela aqui, né? E a parte de cima vai ser um pouco mais. Você pode criar um estilo mais. A maçã mais fininha embaixo, né? E a parte de cima mais. Mais maior, né? A mesma coisa você pode criar a maçã aqui também. Você pode. A maçã na parte de cima é sempre maior que a de baixo. O cabinho fica sempre no meio aqui do objeto, né? Você pode colocar. Imagine aqui, por exemplo, para você dar volume, né? Como é que eu faço para dar volume? Eu crio duas linhas aqui, ó, e acho um centro aqui. E aqui vai ser o cabo. Pode abaixar ele aqui um pouco mais para baixo. E, e a parte de baixo da maçã que é mais achatadinha, né? Então eu crio qualquer objeto baseado nessa perspectiva falsa, né? Não é uma perspectiva que a gente chama de perspectiva isométrica. E então o que acontece? Ela se torna uma perspectiva isométrica porque ela tem ângulos mais ou menos iguais, né? Então a gente pode trabalhar também esse tipo de perspectiva. Geralmente todo desenhista ele usa esse tipo de perspectiva aqui ou esse daqui, tá vendo? Então porque eles não usam, dificilmente eles vão usar esse tipo de perspectiva só quando, por exemplo, história em quadrinhos, se for criar, por exemplo, uma prédios, né? Também existe formas de você fazer, por exemplo, nem numa história em quadrinho, por exemplo, vou explicar um detalhe aqui, né, que é bem importante eu falar isso. Faz quando você quer criar vários prédios aqui, então você não precisa necessariamente criar uma perspectiva. Você pode também criar uma perspectiva falsa. Né? Essa perspectiva falsa pode também dar ideia de prédios, entendeu? Por exemplo, você faz prédios assim, ó, coloca lá mais para baixo e assim por. E todos esses prédios vão estar, né, em e vão ser mais ou menos parecidos, né? Então esse é um tipo, faz conta que o prédio tem um topo e toda a perspectiva. Então você pode usar, tem mais em cima e assim por. Então esse tipo de perspectiva é a perspectiva isométrica. Você pode usar esse tipo de perspectiva para fazer prédios também, além de que você pode fazer prédios usando um horizonte, por exemplo, no caso de faz conta que seja uma visão mais, por exemplo, o horizonte está aqui, tá? Você faz conta que o super-herói está em cima de
um objeto, por exemplo, ele está vendo o prédio aqui, então, por exemplo, ele vê o prédio em perspectiva com dois pontos de fuga, como eu expliquei ali. Você vai ter um ponto de fuga aqui e outro ponto de fuga aqui. E o prédio vai estar em perspectiva. Você vai fazer a perspectiva igual a gente fez aqui. Isso no caso de ser um tipo de um super-herói, alguma coisa assim, ou mesmo até você pode criar toda a quantidade de prédios que existe numa rua, por exemplo. Você vai fazer uma cena onde mostra a perspectiva da rua, né? E os prédios, e aqui, por exemplo, um outro prédio em primeiro plano, né? Sempre aqui é uma avenida e os carros aqui passando e assim por diante. Aqui um sol, a lua, por exemplo. Então, esse tipo de. Você pode usar os dois tipos de perspectiva, tanto o perspectiva isométrica como perspectiva com o ponto de fuga. Então, você pode usar esses dois tipos de perspectiva. E você pode usar, mas no caso que, por exemplo, quando você vai fazer um desenho, por exemplo, de uma obra, um desenho, por exemplo, que vai ser uma natureza morta, por exemplo, aí você não necessariamente precisa usar todo tipo de perspectiva aqui. Por exemplo, você pode usar uma perspectiva muito menos forçada, né? Muito menos forçada e mais próxima da isométrica, porque você está bem próximo do objeto, né? Os objetos estão bem próximos de você. Você pode usar a perspectiva isométrica ou frontal, né? Você pode também usar a perspectiva frontal, que é aquela que eu expliquei no primeiro vídeo. É uma perspectiva um pouco falsa, né? E é bem falsa, né? Mas ela funciona em termos de perspectiva. Por exemplo, você pode usar a frontal que eu expliquei, que é aquela assim, onde os pontos de fuga estão paralelos também. É quase igual à isométrica, quase igual à isométrica. É praticamente isométrica, só que sem ângulo de 45 graus, né? Ângulo de 45 graus seria isométrico mais isométrico. Também você tem a mesma estrutura de perspectiva normal. Então você pode usar três tipos de perspectiva. Essa daqui que é a isométrica, né? E você pode usar a perspectiva com dois pontos de fuga ou um ponto de fuga também. Você pode usar com um ponto de fuga, necessariamente o outro ponto de fuga pode estar escondido em algum lugar, né? Por exemplo, você pode trabalhar com um ponto de fuga só, também que seria esse mais igual a esse aqui. Você pode, na verdade, teria dois pontos de fuga, né? Teria um ponto de fuga lá, né, para trás, né? Então a gente pode usar vários tipos de. Só o problema do ponto de fuga, por exemplo, você pode usar um ponto de fuga mais próximo, por exemplo, mais próximo, mas vai dar esse efeito aqui. Ele vai ficar cada vez mais uma perspectiva muito mais forte do que essa daqui, por exemplo, do que a da maçã que eu fiz aqui. Para você, por exemplo, entenda o seguinte, que é importante você entender a lance da perspectiva, mas a gente geralmente usa, todo profissional, geralmente, se não for fazer história em quadrinho, e você for fazer natureza morta, objetos, por exemplo, uma pessoa sentada, por exemplo, faz conta que você vai fazer uma pessoa sentada numa cadeira. Necessariamente, por exemplo, você não vai precisar fazer a perspectiva do desenho, né? Você também pode, né? Faz conta que você também pode fazer isso. Faz conta que a pessoa está deitada no chão, por exemplo, uma mulher deitada no chão, por exemplo, um homem sentado, uma criança sentada. Aí você quer fazer essa pessoa seguindo uma perspectiva, tá? Então você está vendo aquele objeto, né? E você vai criar esse objeto. Então, por exemplo, você pode começar com esse tipo de perspectiva forçada e paralela, né? E você vai criar, por exemplo,
mais ou menos a ideia do como o corpo vai ficar. Então, por exemplo, faz conta que a criança está com o braço aqui, ou a mulher, o braço esteja a mulher, né? E o corpo dela estiver para lá, perna estiver aqui dentro. Eu trabalho sempre, usando cilindros. Eu trabalho sempre usando cilindros, né? Por exemplo, faz conta que ela esteja com a cabeça abaixada, por exemplo, então você já vai começar a trabalhar uma perspectiva aqui de cabeça. Eu sempre você vai trabalhar com cubos, tá? E cilindros, né? Eu vou fazer o cilindro aqui pro braço, né? Um cilindro assim. Você pode também trabalhar por exemplo, com cubo também, tá? Por exemplo, você trabalha com cubo aqui, ó, faz um paralelepípedo. O braço estaria por aqui assim, né? E aí você vai criando as formas necessárias do corpo, né? Por exemplo, a pelvis é uma caixinha, né? A, a perna que sai da pelvis, né? Você pode ir arrumando, né? Até conseguir o que você quer. E você vai usar. Você sempre vai trabalhar como se fosse um objeto cúbico, né? Ele tem um cubo. Ele é formado de quadradinhos, né? Eu estaria com a cabeça aqui. Então, mais ou menos isso. É, você pode. Porque que sempre trabalho, sempre quando eu vou trabalhar, eu penso assim em termos de cubo. Você sempre vai fazendo isso, esses cubos. É claro que você com o tempo, agora você não vai conseguir fazer isso daqui ainda, né? Mas eu só estou te mostrando como a gente pode resolver perspectiva, qualquer tipo de objeto, qualquer posição, usando cubo, entendeu? Aqui, por exemplo, eu tô usando um cubo que está de assim, nessa posição. Ó, terminar aqui, ó, já. Aí você pode dar efeitos mais. Então, por exemplo, aqui o cubo que eu estou trabalhando, que eu trabalhei para resolver a minha. Foi mais ou menos esse daqui. Então, por exemplo, eu usei um cubo para resolver a posição. Aí depois é toda a técnica aqui, que por exemplo você já começa a colocar detalhes, perninha e dedinhos e assim por diante. A mesma coisa da mão, por exemplo, você pode também fazer a mão aberta, tipo os pés, a posição do pé também. Tudo você usando perspectiva e usando o cubo, né? Então, por exemplo, por exemplo, se você for fazer a mão dela, por exemplo, vou fazer ela um pouco ampliada aqui. Por exemplo, ela está colocada no chão, né? Então ela faz conta que ela está com a palma da mão no chão. Então como é que você vai fazer? Você sabe a perspectiva aqui, ó, como ela. Aí você vai criar um ponto de fuga, tá? Então se lembra que eu falei para você criar um ponto de fuga paralelo, um ponto de fuga paralelo. Ele vai estar colocado no chão. Ponto de fuga paralelo estará colocado no chão assim. E a mão dela, por exemplo, faz conta que ela estaria com os dedos fechados e um dedo aberto.
um dedo para frente. Então você vai fazer toda a construção da mão e esse daqui estaria mais no chão. Assim. Aí você vai usar a anatomia. Então, por exemplo, eu usei uma perspectiva, tá vendo? Falsa, que eu expliquei para você, isométrica, para criar a mão. A mesma coisa, eu vou criar uma perspectiva isométrica para fazer o braço. Vou fazer esse braço aqui. Não precisa necessariamente fazer um objeto perfeito, esférico. Por exemplo, você pode fazer um cubo também. Para você entender a lógica do desenho, né? Por exemplo, aí na hora que você for finalizar, você vai colocar a anatomia. Entendeu? E isso fez com que esse objeto ele tenha volume. Então, por exemplo, eu sei que o objeto tem volume daqui até aqui. Eu sei que o objeto tem volume daqui até aqui. E essa é a parte de trás. O que que resolve? O que que eu vou... Para mim, funciona esse tipo de perspectiva. Eu vou te explicar por que que funciona. Porque quando você for colocar uma sombra, por exemplo, faz conta que você queira colocar uma sombra aqui, nesse lado. Então você vai usar as rachuras, né? Vou finalizar aqui para você ver. Então você vai fazer, vai ser o braço. E aqui vai ser a sombra. O brilho vai estar do lado de cá. Então o que, que eu faço? Eu venho e coloco rachuras aqui. Inclusive eu posso até fechar aqui se quiser, tá vendo? E criar até um volume maior aqui, né? E você pode fechar as rachuras nessa posição. E a mesma coisa do lado de cá, por exemplo. Então você pode colocar rachuras aqui, ó, ou fazer todo preto. Então a luz vindo de cá, aí você vai ter uma sombra aqui. Então, por exemplo, você faria uma sombra. Você fecha aqui com nanquim ou canetinha de nanquim. Então você faz uma sombra aqui. Você pode fazer até maior. Aqui, que a luz está vindo daqui. E você pode também fechar todo esse lado de cá. Então você cria. Você está criando um tipo que nem história em quadrinho, uma sombra de história em quadrinho. Né? E você cria dimensão, né? Então, por exemplo, você sabe que o braço tem um brilho daqui, brilho do lado de cá, a luz está vindo daqui, né? A luz vem de cá. Né? E a mesma coisa você pode fazer aqui, por exemplo, nesse braço. Então, você vem aqui, eu vou finalizar aqui, ó. O dedo da mulher é mais fininho. Esse dedo chega aqui. E a mesma coisa do braço vem aqui. E aí a gente faz, eu sei que a luz está vindo de cá. Então por quê? Porque eu sei que isso aqui é um cubo. Então você pode usar essa ideia de sombra, né? No caso, você vai sombrear aqui. E você vai sombrear todos os dedos assim também, ó, porque eles também têm um pouco de sombra. Entendeu? Então é mais ou menos isso que, é, que é a ideia do desenho. Eu sei que a sombra vai vir, a luz está sendo daqui, então eu posso criar também aqui nesse mesmo desenho todo esse efeito de sombra. A luz está vindo dali, então essa parte de trás vai estar mais escura, essa parte de dentro também vai estar escura. Aqui, ó, por exemplo, a luz está vindo daqui, você sabe que a perna vai estar mais escura aqui. Aqui embaixo também a perna vai estar mais escura.
Aqui tudo vai estar escuro, aqui também vai estar escuro. Ó. Então por quê? Porque toda essa parte aqui, ó, o corpo está recebendo luz, né? E você aqui também, ó. Então você, com o cubo você resolve a sombra, né? A sombra do personagem. E aqui, por exemplo, você pode até colocar uma sombra mais legal, por exemplo. Faz conta que o braço dela está um pouco em cima em alguma coisa, ou se ele estiver encostado no chão, você aproxima o desenho, tá? Né? E as sombras também, a sombra no chão também vai ser mais ou menos cúbica também, e você já resolve a luz também, ó. Você coloca num outro tom, tipo para fazer um desenho branco e preto, por exemplo, você conseguiria esse tipo de coisa. Por quê? Porque você está trabalhando com cubos, né? Então, por exemplo, você sabe que o objeto é um cubo paralelepípedo, assim, e você sabe que aqui é brilho e aqui é escuro por causa da sombra. Então você automaticamente você criou a sombra do seu objeto, entendeu? Então por isso que às vezes os desenhos, né, desenhos de histórias em quadrinhos, eles têm esse tipo de construção porque eles fazem o desenho cúbico, né? Então qualquer desenho que você fazer de uma mulher, um super-herói, alguma coisa, você pode usar a estrutura de cubo, né? Por exemplo, super-heróis, quando eles vão desenhar um super-herói, por exemplo, eles criam formas, formas mais cúbicas. Mais ou menos assim. Então, por exemplo, você pode fazer estruturas, né, cúbicas, né, para você criar o seu personagem. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar hoje. Então, a gente aprendeu aqui um ponto de fuga no horizonte, dois pontos de fugas no horizonte, né, a forma isométrica e perspectiva forçada e perspectiva isométrica, né? E como você pode usar e aonde você pode usar. No outro, nesse outro, eu mostrei mais ou menos o que você, como você pode trabalhar o objeto em termos de uma imagem cubos para você criar sombras e usando a perspectiva também. Então eu acho que deu para a gente fazer bastante coisa aqui nesse vídeo e no próximo vídeo vou explicar também, vou continuar fazendo esboço de personagem usando perspectiva isométrica e assim por diante. Espero que tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar seu like e até mais.